Olá, eu sou a Melissa e hoje é o 8º dia do desafio de 14 dias, Desafio Novo Eu. E hoje o nosso tema é o seu lugar e o meu lugar. Grande parte das nossas queixas, grande parte dos nossos julgamentos, grande parte da nossa murmuração vem porque nós não estamos devidamente em nosso lugar. Isso acontece porque nós temos uma tendência em sair do nosso lugar e assumir lugares que não são nossos. Não é raro a gente observar filhos que olham para os pais e entendem que os pais não têm a força suficiente para a vida ou que não sabem viver a vida da maneira correta e então assumem o lugar dos pais, trocando pela primeira vez o lugar mais importante, que é o nosso primeiro lugar na vida, que é o lugar de filhos. E aí nós ficamos na vida, muitas vezes olhando para os nossos pais e assumindo o papel de pais, assumindo o dos nossos pais, né? Ou pais dos nossos irmãos, não considerando que muitas vezes o nosso irmão mais velho veio primeiro e às vezes ele também tem uma contribuição maior para dar, né, do que nós que às vezes somos caçulas. Enfim, e aí nós levamos para o nosso trabalho essa mesma conduta. Olhamos para o nosso chefe achando que esse chefe também não está tão bom, que ele não está tão preparado, né? E começam dali os julgamentos, as críticas, né? E também toda a falação, né? E toda a reclamação que vem a partir disso. Então, quando nós estamos no nosso lugar, nós olhamos para todas as hierarquias na vida e sabemos nos comportar de acordo com o nosso lugar. E quando nós estamos em um lugar errado, em um lugar equivocado, nós assumimos papéis que não são nossos. Então, aí começa toda desordem em nossa família, no nosso trabalho, nos meios que nós vivemos. Então, como é, por exemplo, quando uma mãe diz assim, ou uma filha, né? Eu e minha mãe somos as melhores amigas. Onde está a mãe? Né? Ou quando um pai diz, não, minha filha que é minha mãe agora, eu fiquei velho, então meu filho é meu pai e minha filha é minha mãe. Onde é que está o pai e onde é que está a filha? E por que nós temos a tendência de nos deslocar, né, do nosso lugar para olhar para o outro e achar que nós sabemos qual é o lugar certo que ele deveria estar? E também como ele deveria viver a vida. Então, não julgar, muitas vezes, é estar no nosso lugar, olhar para o outro e dizer sim, ele é assim, ela é assim, essas pessoas são assim e eu sou como sou e tudo está certo. E grande parte dos conflitos acontecem porque nós queremos opinar sobre como outros devem viver as suas próprias vidas. E quais seriam as funções, né, de cada um? Por exemplo, na função familiar, a vida vem para nós através de nossos pais. Então, enquanto pais, né, nós somos doadores da vida. Um homem e uma mulher comum se unem, né, são imperfeitos, se unem e a vida passa por nós enquanto pais, né? E a gente tem um filho. E aí, às vezes, a gente quer que o filho realize os nossos sonhos, que o filho seja aquilo que nós idealizamos para ele. Criamos uma agenda para ele, temos sonhos, projetos, né? Quando ele crescer, ele vai ser médico, quando ele vai crescer, ele vai ser, né? E, na verdade, o filho, ele se sente invadido. E nós também, né, enquanto filhos, chegamos na casa dos pais e criticamos as atitudes. Meu pai não sabe de nada, minha mãe também não sabe, né? Então, como é para nós dizer sim, honrar e respeitar os nossos pais, para que toda a vida possa fluir de uma forma próspera e nós possamos nos encaixar no nosso lugar em todas as áreas da vida, sem atropelar quem veio antes,
sem desmerecer o que foi feito antes, porque às vezes quando nós chegamos e falamos, não, vocês fizeram tudo errado, agora eu vou ensinar vocês a fazer do jeito certo. Então, como é para nós olhar para o nosso trabalho, honrando e respeitando aqueles que têm cargos maiores, honrando e respeitando aqueles que vieram antes, os fundadores, né? Aqueles que por algum motivo não puderam ficar, seja porque morreram, seja porque tiveram que fazer outras coisas. Então, o meu maior desafio para você, talvez, e algumas pessoas têm me chamado em inbox para falar sobre todos esses temas, ou me falando pessoalmente, mas eu quero dizer a você, você está no seu lugar? Quais são as áreas da vida em que você poderia pensar, refletir e se recolocar? Sogras que às vezes querem ser esposas de seus filhos, né? Ou noras que às vezes odeiam as sogras porque as sogras querem ser esposas. Quantos conflitos nós poderíamos evitar? Quantos julgamentos, né? Quantas críticas ou murmurações nós causamos porque nós confundimos o nosso papel. Homens e mulheres às vezes também confundem, né? O lugar de homem, de mulher, confundido com o lugar de pai e mãe dos nossos filhos. Ou muitas vezes pessoas que fazem convites para que a gente saia de nosso lugar. Então, talvez a grande pergunta seja, a grande questão seja deixar de dizer como vamos resolver isso quando a questão não é sua e passar a dizer que bom que você tem esse desafio, que você é capaz de resolvê-lo. Boa sorte. Se por acaso precisar de mim, estou à disposição. Quantas vezes emitimos opinião sobre um tema quando não fomos perguntados? Quantas vezes nos colocamos nesse lugar, né, de acusação, justamente porque quando vamos intrometer numa área que não é da nossa conta, isso se torna uma acusação para o outro. Então, o meu lugar e o seu lugar, cada um tem o seu lugar, né, na vida, precisa ser ocupado. Quando nós estamos nos deslocando do nosso lugar para ir para outro lugar que não nos pertence, o nosso lugar está vazio. E aí você abre espaço para que alguém entre no seu lugar. Então, muitas vezes, numa traição, por exemplo, nós costumamos olhar para aquele que trai e dizer, nossa, ele é a pior pessoa aqui, né? Porque ele que traiu. Mas quando nós vamos olhar para um todo, nós observamos que aquele também que foi traído, às vezes ele não estava no lugar dele. Às vezes ele estava fazendo outras coisas, olhando para outras coisas, pensando em outras coisas e se conectando com outras coisas ou com outras pessoas e não estava ali disponível também para o relacionamento. E nós somos rápidos demais em julgar, né? Principalmente traições. Nossa, fulano traiu, nossa, né? Mas tantas coisas a gente precisa considerar. Então, a minha reflexão para você hoje é essa. Você está no seu lugar? E o primeiro lugar é o seu lugar de filho, que é o seu primeiro lugar na vida. Quando você nasce, o seu primeiro lugar é o de filho. Você está no seu lugar de filho, reconhecendo que os seus pais são maiores porque vieram antes? Você reconhece isso? Você reconhece os seus irmãos que vieram antes como maiores que você? Né? Ou você ainda considera que você é maior em todos os aspectos? Existe uma certa paranoia nisso, né? Então nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Quando estamos no nosso lugar, somos humildes, somos respeitados, somos admirados porque estamos somente no nosso lugar. E muitas vezes, justamente por querer muitas coisas grandes, nós nos atropelamos, passamos por cima das outras pessoas e ainda falamos, né? Reclamamos, julgamos e criticamos. Então que hoje a nossa reflexão seja, qual é o meu lugar? Quando um amigo vier pedir um conselho, de qual lugar você dá esse conselho? Quando os seus pais te pedirem uma opinião, dê uma opinião do seu lugar de filho.
Eu tenho certeza que esse exercício vai trazer para você uma reflexão ainda mais profunda sobre esse desafio, sobre tudo que nós temos falado aqui até agora. Um grande abraço para você e uma ótima semana.